Olá pessoal, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Este versículo está lá no livro de Oséias, capítulo 4, verso 6 da Bíblia. Antes da sequência eu peço para que você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para ajudar o canal a ter relevância, dê o seu like ou seu dislike conforme você achar melhor. Se você quiser comentar aqui embaixo, fique à vontade que é a casa de vocês, ok? Então vamos lá. Então essa semana tivemos aí a notícia de que a Lava Jato de Curitiba encerrou as suas atividades. Acabaram com a Lava Jato de Curitiba. De quem que é a culpa? De quem? Do Bolsonaro, claro. De quem mais poderia ser, né? Enfim, tudo pelo fato de que ele colocou Augusto Aras, ele indicou Augusto Aras para o posto da PGR, certo? Pois muito bem. Então, o que aconteceu, pessoal? Na verdade, os procuradores, a Lava Jato hoje, ela não está tendo mais a mesma eficácia de quando, na época do seu auge, até 2018 aí, certo? Quando prendia toda a petezada lá, etc. O ex-procurador Deltan Dallagnol, antes dele deixar o posto de procurador-geral da República, o que ele fazia no Twitter? Ele só lacrava, não se escutava ele falar em investigações, como por exemplo. E no seu auge também, nós podemos ver aí que foram presos aí muitas pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores. Muitas pessoas, muitos políticos aí, metacapitalistas também, como Marcelo Odebrecht, né, os irmãos Joesley Batista lá da JPS, etc, enfim, né? Então, pessoal, nós vemos assim que na minha opinião, a Lava Jato, ela nunca houve uma imparcialidade na questão das investigações. A questão das investigações, é óbvio que não tem como você manipular uma investigação, que era o que o STF sempre tentou fazer no âmbito da Polícia Federal, tentar manipular as investigações. Isso não tem como você manipular as investigações. Evidentemente que processos, né, indiciamentos, etc. Isso, claro, pode-se dar um jeito. Na nossa justiça aqui pode-se tudo, não é verdade? Pois muito bem. Agora, uma coisa que cai entre nós aqui. Por que Aécio Neves, naquela época lá, quando ainda tinha Deltan Dallagnol, Sérgio Moro no comando, no posto da Lava Jato, Aécio Neves, José Serra, Geraldo Alckmin e outros políticos na questão, digamos assim, envolvidos com o PSDB, por que esses políticos não foram indiciados? Por que estes não foram denunciados? Por que não deram sequência? Por que não foram presos, principalmente Aécio Neves, que está envolvido com muita maracutaia, segundo as investigações da PF. A PF eu confio, não é mesmo? Eu não estou aqui desfazendo da Lava Jato de forma alguma, pessoal, tá? Muito pelo contrário, foi eficiente, claro que foi muito eficiente, para prender a petezada. Mas e a tucanada? Por que não deram sequência? Quando chegavam as investigações foram concluídas pela PF. Por que, digamos assim, com vários indícios de provas, etc., de que havia fortes indícios ali de corrupção, de lavagem de dinheiro, desvios e tal, por que os mesmos não haviam sido denunciados? Por que os mesmos não foram presos? Então cabe a pergunta aí, né? Cabe a reflexão, certo? Então é o seguinte, pessoal, o que o Augusto Aras ele tem feito? Ele delegou estes procuradores para o GAECO, porque o que acontece? Hoje a luta não é mais a questão da corrupção, não que tenha deixado a corrupção de lado, a questão das investigações de corrupção de lado, não, evidentemente que não, certo? Mas a questão agora trata-se do crime organizado. O GAECO é justamente para isso, é o crime organizado. Quem que vocês acham que comanda o crime organizado aqui no Brasil? STF? STF? Políticos aí, os grandes cabeças aí dos grandes partidos? Quem você acha que comanda?
eu não tenho nenhuma dúvida, uma opinião minha aqui, de que esses caras sejam os cabeças do crime organizado. Pode-se ver aí a soltura aí de bandidos, aí, como por exemplo o André do Rap, aí, que foi solto por um dos ministros do STF há tempos atrás, há meses atrás. Grandes nomes aí envolvidos aí com a criminalidade, aí, os cabeças aí sendo soltos, estavam condenados e simplesmente foram soltos. Quer dizer, gente, pode-se ver nítida e claramente que o nosso judiciário, né, as leis que nós temos hoje, é justamente para favorecer bandidos. Para favorecer bandidos, certo? Então a luta contra a corrupção ela não acabou, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tomaram outros caminhos, tomaram outros rumos. Que a guerra agora é contra o crime organizado. Contra o crime organizado. Nós podemos ver aqui, ó, a Polícia Rodoviária Federal essa semana aí teve apreensão recorde. Nossa, deixa eu pegar aqui o mouse aqui. Teve apreensão recorde aí de drogas na história, no caso, apreensão recorde de maconha na história ali da PRF, que foi em Mato Grosso do Sul, né? A matéria diz o seguinte, que a PRF Mato Grosso do Sul apreendeu 29 toneladas de maconha que estavam escondidas em um caminhão debaixo de um carregamento de milho. Esta foi a maior apreensão de maconha do ano em Mato Grosso do Sul e a maior da história da unidade policial, a maior da história, a maior apreensão de maconha da história. Quer dizer, gente, qual que é o principal objetivo? É enfraquecer o crime organizado. Como? Dando prejuízo. Quanto de prejuízo que esses caras não estão tendo aí com a apreensão de drogas, de maconha, de cocaína, etc, etc. Quanto que esses caras não estão tendo de prejuízo? Quanto? Então, essa é uma das formas nas quais você vai enfraquecendo o crime organizado, como? Dando prejuízo para eles, né? Gente, é uma coisa assim que, se a gente for parar para analisar tudo o que acontece por trás, se a gente for pegar todas essas matérias da grande mídia, meu filho, você acaba sendo tomado por aquilo e você acha que realmente a luta contra a corrupção acabou. A luta contra... O quê? Não acabou. Simplesmente ela está apenas começando. Caso você não saiba, ela está apenas começando. Tomou novos rumos a partir de agora. Tá certo? Tomou novos rumos a partir de agora. Porque a nossa justiça, o que ela faz? Ela blinda, ela tenta blindar de alguma forma. Como, por exemplo, investigações da PF que pegaram muitos bandidos, como José Dirceu, por exemplo. Inclusive, o José Dirceu já foi denunciado essa semana também aí, né? Junto com mais 13 figuras aí, né? Da política brasileira, enfim, né? Então, o que acontecia? A PF investigava, né? Os procuradores prendiam, e o que acontece? Ou às vezes nem prendiam, né? Enfim, não, esse aqui não, deixa pra lá, não, esse aqui prende, opa, esse aqui pode prender, não, esse aqui não vamos prender, não, enfim, etc. Ou aqueles que eram presos, o que acontecia? A justiça soltava não, ainda soltam, né? E daí tem até uma matéria aqui que eu vou ler para vocês aqui. O Ministério Público Federal denunciou nessa semana o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, o ex-diretor de serviço da Petrobras, Renato Duque, e mais 13 pessoas por desvios em contrato e licitações da Petrobras. Os crimes vão de corrupção ativa e passiva à formação de cartel. Certo? Então, gente, quer dizer, o trabalho não acabou. O trabalho ainda não acabou. Esses são crimes que foram cometidos lá atrás, lá no passado, que ainda estão sendo investigados. Tem muita coisa ainda para ser descoberto, né? para vir à tona, certo? Então, a guerra contra a corrupção não acabou, certo? O que tem lá de trás ainda está sendo investigado, ainda está sendo denunciado, alguns figurões estão sendo denunciados, alguns estão sendo indiciados, etc. Enfim, né? Então, gente, está apenas começando, tá certo? Está apenas começando, né? Então vamos aguardar quais serão os desfechos, né, mais para frente aí dessas histórias aí, né, dessas investigações. E enfim, e antes de
antes de darmos uma opinião a respeito de qualquer coisa, vamos procurar analisar tudo o que está acontecendo, não só aquilo que a grande mídia nos informa, ou melhor, desinforma, né? Enfim. Tem até uma matéria aqui da Folha de São Paulo de 2011 que diz o seguinte: o excesso de informações confunde o cérebro e dificulta a memorização, comprovaram pesquisadores das universidades de Stanford e Yale, nos Estados Unidos. Eu acredito nisso. Agora, vocês imaginam, isso é informação, imagina a desinformação. Imagine o que não faz a desinformação. Ok, gente? Então vamos prestar atenção, vamos procurar mais conhecimento daqui para frente, né? Vamos procurar mais o conhecimento daqui para frente do que simplesmente aquilo que a grande mídia caga nas nossas mentes todos os dias, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.